Boa noite, igreja. Como é bom poder estar aqui nessa quarta-feira, podendo adorar o Senhor, prestar esse culto ao Senhor, agradecido pelo que Ele anda fazendo na nossa vida. Deus está realizando, Deus está fazendo na vida de todos. A questão é, nem todos percebem, nem todos observam, nem todos sentem. E como um sinal de sentimento pelo que Deus anda fazendo conosco, a gente escolhe estar aqui para cultuá-lo, engrandecer o nome dele. Algumas expressões eu tenho liberado nessa época difícil, uma delas é: se encha de esperança. O que é ser um crente cheio de esperança? O que é que se comportar com esperança? Esperança não é apenas esperar por si mesmo, esperar, aguardar, cruzar os braços, vamos ver aonde isso vai chegar, o que vai dar. Esperança não é isso. Tem um escritor que diz que esperança é você esperar fazendo, esperar realizando. Esperançar, o verbo esperançar tem tudo a ver com ânimo. É você ter um comportamento onde você se levanta do lugar que está e vai aguardar o que será realizado. Esperança envolve o ir, não é apenas ficar sentado esperando as coisas acontecer. Então, enche de esperança teu coração, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E creia nisso. Há uma parte que me cabe para que eu possa experimentar o melhor de Deus. E ainda não é esperar o melhor chegar, mas ir ao encontro desse melhor. E nós estamos caminhando para lá. A cada culto ao Senhor, não apenas esse, onde a igreja se encontra, ainda que virtualmente, mas a cada manifestação sua para Deus, como estilo de vida, você vai indo ao encontro, para chegar ao destino daquilo que o Senhor preparou para você. Então, quero iniciar esse culto mais uma vez expressando, nesses dias difíceis, encha o teu coração de esperança. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo por essa semana. Estamos no meio praticamente da semana. Quando a gente está no meio, a gente observa através da memória a respeito do que passou, do que foi. Estamos no meio. A trajetória que já realizamos e para frente nós observamos não com a memória, mas observamos com a fé. E esse à frente está lá prontinho, me aguardando, me esperando. E eu estou fazendo desse meu dia presente, o agora, o hoje, uma maneira para que eu possa ser um especialista para promover o futuro que Deus planejou. Amém? Vamos orar? Vamos agradecê-lo por essa noite. Pai, eu te louvo, Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã, desde o menorzinho que nos acompanha neste culto até o maior. Aqueles que estão precisando, talvez uns menos, outros mais, nesse instante de vida. E eu quero clamar ao Senhor também pelos nossos amigos, conhecidos, irmãos, familiares que estão sofrendo por conta de uma enfermidade. Deus, a gente aprendeu que o propósito do Senhor é maior do que a enfermidade, é maior do que a doença. Eu quero colocar diante do Senhor. Existem alguns nomes que rondam a minha mente como pastor, que estão na minha lista de oração. O Senhor sabe o nome de cada um deles. E eu quero pedir mais uma vez ao Senhor com os meus irmãos que me acompanham neste culto. Senhor, produza uma intervenção se for preciso. Se for necessário, eu te peço mais uma vez, realiza um milagre na vida desses irmãos. Dispensa, Deus, eu aqui citar nomes, até porque se assim eu fosse tentar realizar, talvez eu esqueceria de alguém. Mas o Senhor conhece não apenas o nome, mas o Senhor conhece a história do que foi, do que está sendo, do que será de cada um desses que estão aqui
na minha mente, na minha lista de pedido de oração. Deus, capacita-nos para que possamos absorver o que é bom, apesar de toda essa dificuldade que estamos enfrentando, junto ao combate contra esse vírus que nos assola. Deus nos dá a capacidade para enfrentar qualquer situação, inclusive se esse mal chegar à nossa tenda. Porque o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas, que vão além das circunstâncias, que vão além de um poder terreno. E movidos por esse poder, ó Deus, nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor. Deus, estaremos ministrando os louvores, canções que glorificam o Teu nome e edificam as nossas vidas. Queremos, ó Deus, ministrar diante do Senhor com o coração cheio de expectativa para falar contigo e também para que possamos ouvi-lo. Muito obrigado por essa noite de quarta, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorá-lo? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Nos rendemos ao Teu amor, Pai. Nos rendemos à Tua presença. Nos rendemos ao Teu cuidado com cada um de nós. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor digam que parece que a Tua presença foi para longe, parece que os Teus olhos já não estão sobre nós, mas nós cremos no Senhor. Cremos que a Tua vontade ela é boa, é perfeita e agradável, Jesus. Às vezes nós enfrentamos algumas coisas nas nossas vidas, Pai, para podermos enxergarmos que o controle está nas Tuas mãos, que o controle não está no nosso dinheiro, que o controle não está naquilo que fazemos muito bem, mas o controle está nas Tuas mãos, Jesus. Então, Jesus, controle as nossas vidas da maneira que o Senhor quiser, Pai. Nos leve aonde o Senhor quiser. Te entregamos as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Cumpra o Teu propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vez quando eu te chamar, toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então eu vou te chamar e em Teus braços me lançar, sem ao menos enxergar. Confio em um Deus fiel, Deus fiel. Minha vida está em Ti, meus dias em Tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel. Hoje podes curar e demônios expulsar, se eu apenas confiar no poder de um Deus fiel. Louvarei até chegar o dia em que o Senhor virá e o inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em Ti, meus dias em Tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel. 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 Deus fiel, Deus fiel.
Declarei na sua casa. Deus fiel, Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Crê nisso. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel. Aprendemos recentemente a respeito da vontade do Senhor. Aprendemos que Deus tem planos, Deus tem vontade a nosso respeito, Deus tem algo para realizar, Deus sempre tem algo especial para fazer. E o nosso desafio é entender, é compreender a vontade diretiva dele. E quando a gente tem dificuldade de entender a vontade diretiva dele, a gente acaba vivendo a vontade permissiva. E coisa boa, coisa excelente é viver aquilo que Deus planejou. Às vezes somos postos em situações que a gente pode dizer assim, estou em apuros. Eu não sei se você se encontra assim agora, mas pode ser que um dia você foi encontrado assim. E eu e você não estamos livres de, em algum momento da nossa história vindoura, termos algumas experiências que classifiquem, opa, tá difícil, tá complicado, tem cara de ser algo impossível de ser solucionado, resolvido. E Deus às vezes permite que a gente acabe sendo encontrado em situações assim. Eu quero citar para vocês, é difícil eu fazer o que eu vou realizar essa noite aqui contigo. Eu geralmente escolho 2, 3, no máximo 7 versículos, mas hoje eu quero ler com você uma história de experiência vivida por um homem de Deus. Um homem que se encontrou em apuros, não apenas do lado de fora da sua vida, não apenas no cenário que ele se encontrava, mas também com as suas próprias convicções, com as suas próprias condições pessoais. Alguém que por causa da sua fé foi preso, ou seja, acometido de um ato injusto, e injustiçado, esse homem enfrentou uma realidade que eu quero convidá-lo para a gente poder estar lendo essa história e tirando dela, extraindo dela valores, princípios que a gente possa aplicar à nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, tá? Como eu vou ler uma história, será muito interessante. Se você não está com a sua Bíblia aí, talvez você tenha a sua Bíblia no seu smartphone. É esse mesmo aparelho que você está utilizando para assistir o culto, né? Para fazer o culto assistindo, melhor dizendo. Até porque a gente não está em época de ficar assistindo o culto. A gente cultua assistindo, né? Então talvez você esteja utilizando o seu smartphone. Então vá lá, eu vou dar um tempinho. Acessa lá a sua Bíblia. Lembra aonde que ela está. Apanha, traz e abre em Atos 27. Atitudes dos Apóstolos, Ações dos Apóstolos. O nome do nosso livro aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E a gente vai ler aqui uma situação em apuros vivida pelo apóstolo Paulo. E eu quero olhar para essa realidade e ser encorajado de tal forma que eu usufrua daquilo que a gente anda ministrando. Nosso mês de julho é o mês da resiliência espiritual. E eu dei início a esse culto mais uma vez dizendo para você, enche o teu coração de esperança. Não é esperança do verbo esperar, mas é a esperança do verbo esperançar. Depois você pesquisa um pouquinho sobre isso.
É essa esperança que não é apenas cruzar os braços e esperar as coisas acontecer, guardar, mas provocar, promover alguma coisa. Isso é estar cheio de esperança. E eu estou insistindo, porque eu descobri que se a resiliência fosse como um automóvel, um carro movido a combustível, o nome do combustível desse carro é esperança. É essa esperança que é o combustível na vida do crente que quer viver experiências que o torna cada vez mais resiliente, que o conduz a uma experiência de que ainda que eu sofra pressão, mas eu vou continuar com os meus princípios, vou continuar com os meus valores, eu não abrirei mão dos meus princípios, dos meus valores, aquilo que foi adquirido na originalidade de Deus, não é fotocópia, né? Tem um monte de coisa aí que a gente diz que é valor, mas é xerox barata. Eu estou falando lá do original, já que ser resiliente dá um salto para trás, é voltar para a origem. Vamos falar daquilo que realmente tem valor. Então, eu não vou abrir mão. Eu lembro de Estevão sendo apedrejado, que pressão que esse homem sofreu, né? Essa pressão não o impediu da morte, mas essa pressão não foi suficiente para ele abrir mão dos valores da fé que ele havia adquirido em Cristo Jesus. Ele foi resiliente. O seu corpo foi destruído através daquelas pedradas, daqueles atiradores de pedra, mas a sua alma guardada no Senhor, ele não abriu mão. E a gente vai continuar falando sobre resiliência nessa pegada, né? Nessa alça que a gente pode pegar, que a gente pode trazer como bagagem para a nossa vida, de ainda que soframos, ainda que alguma coisa, ainda que o nosso navio se rompa e a gente sofra um naufrágio, mas eu não vou abrir mão dos valores que o Senhor me deu desde o início, desde o seu plano original. E eu quero te estimular, te encorajar a viver uma experiência com Deus não otimista, né? Tem um otimismo bobo aí cercando a mente dos crentes. Não, crente, ele não é otimista no sentido comum da expressão. Crente, ele está disposto a enfrentar. Esse mal não vai chegar, irmão. Tem hora que chega. Nenhum mal chegará à minha tenda. E quando chegar? Eu não sei se você está olhando ainda para o seu telhado, ou se você está olhando para essa tenda, para essa habitação que é você, que é a sua vida, que é o que Deus te deu. Talvez a gente ainda esteja observando algumas palavras da Bíblia com uma perspectiva terrena. E quando a gente entra nesse nível celestial, de uma visão a respeito daquilo que Deus falou, daquilo que Deus fala, que Ele vai continuar falando, você vai ter uma percepção mais intensa do que é dito. Talvez a gente está muito preocupado com o telhado da nossa casa. Enquanto isso, talvez a gente não esteja preocupado com o telhado da nossa alma. Irmãos, o vírus pode contaminar a minha tenda, mas a minha alma, ele não contamina. Existem convicções que já entraram aqui na minha cachola e ninguém vai tirar, ninguém vai remover. E é a partir dessas convicções que eu dou garantias a respeito da minha vida eterna. E Estevão passou por essa pressão. E ele falou assim: eu estou sendo apedrejado, os atiradores de pedra estão aqui, mas a minha alma está com o Senhor. E eu quero olhar para esse cenário aqui, e não com aquele olhar otimista, mas um olhar de esperança, um olhar de fé, na certeza que Deus está comigo, ainda que o meu barco sofra um naufrágio, ainda que a embarcação da minha história, ainda que eu esteja acorrentado, preso, Deus tem algo para fazer, algo para realizar. Então acompanha comigo, Atos 27. Eu vou ler a história, tá, irmãos? Eu vou aqui tentar fazer uma leitura de tal forma que eu possa, quem sabe, até conseguir viajar nessa história junto contigo, ok? Então vou fazer uma leitura bem dinâmica, esteja sintonizado aqui comigo, não permita que nada te distraia, para que você aí seja ministrado pelo Espírito Santo nos detalhes desses relatos que eu estarei lendo.
Preste atenção. Só o contexto, né? Paulo foi preso por causa da sua fé em Jesus, ele foi incriminado, e agora ele, junto com outros presos, são levados para um destino, né? Eles recebem uma passagem, presos para um destino. Não vou entrar em detalhes da viagem, eu quero citar o evento em si, a viagem em si. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, aí o destino, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter alguma assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Eu quero só destacar aqui, ainda que estejamos no centro da vontade do Senhor, como esteve o apóstolo Paulo, isso não nos impede de viver a experiência dos alguns ventos contrários. Versículo 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília, da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele, né? A tripulação foi baldeada, aí como é utilizada a expressão, esse baldeio, né? Sair de um meio de transporte e entrar em um outro. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Outro detalhe aqui. Esse vento contrário aqui não é aquele mesmo que eu havia destacado. Isso aqui é uma outra situação. Alguns dias depois, então é uma segunda experiência difícil, dificultosa que o apóstolo Paulo viveu naquela embarcação, contendo também os seus companheiros presos junto com ele. Então esse vento aqui, contrário, não é mais aquele já passou, é um outro evento, é em um outro momento, mais vento contrário. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava na cidade de Lazeia. Se fosse eu, naquela tripulação, tá? Eu que amo fazer trocadilhos, depois de toda aquela experiência difícil, passando por momentos complicados naquela navegação, chegando a um porto com esse nome, eu acredito que eu faria ali algum comentário, uma espécie de um trocadilho, e baseado em um questionamento. O porto é bom, mas a viagem foi péssima, foi ruim. Alguma consideração eu faria ali, né? Ou, ufa, achei alguma coisa boa nessa viagem, né? Pelo menos o nome, a identidade do porto, ainda que ele não fosse bom, mas ele carrega essa identidade, que é bom o porto, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, quero te destacar aqui, aquele primeiro evento passou, veio o segundo evento contrário, passou, chegamos, disse o apóstolo Paulo ali, relatando para Lucas, que estava escrevendo essa experiência dele, esse em apuros dele, em um porto chamado Bons Portos.
Agora é uma terceira circunstância. Depois de muito tempo, foi uma longa viagem, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha a mente desse homem, né, de carne e osso, né? Eu não sei, talvez se fosse eu, naquele momento ali de perigo, eu levantaria as mãos aos céus como um bom crente que sou, como alguém que sabe articular fé, e diria com voz, né, sendo pastor daquela tripulação, no meio daquela tribulação. Eu acredito que nessa altura do campeonato, Paulo já era um pastor daquela galera. Passou um tempo ali, a galera se identificou com ele, inclusive agora ele pode até dar conselho. E como um conselheiro, talvez por uma madrugada perigosa, eu levantaria a minha mão e dizia assim: nada de mal vai acontecer, gente. Vocês são homens de pouca fé, repetindo aquilo que Jesus havia, né, confrontado os seus discípulos. Olha, Jesus só dorme. Talvez com o meu otimismo de crente, eu levantaria a minha mão ali e abençoaria aquela circunstância e diria: calma-te, vento, o vento vai passar, as coisas vão ficar bem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã, depois da tempestade vem a bonança, né? Mas o conselho de Paulo não foi como se fosse o meu, não sei o seu. Vivendo isso, não sei o que você faria ali, não sei qual seria o tamanho da sua fé. Mas Paulo, sem querer medir a fé de ninguém, ele disse o que estava por acontecer. E esse prejuízo não envolvia apenas a carga, não envolvia dano apenas no próprio navio, mas inclusive a vida deles estava em perigo. E o conselho dele foi esse: olha, talvez nós não deveríamos ter feito essa viagem. Desde o início, a viagem tem demonstrado que não vai ser uma coisa boa. A gente está sofrendo pressão, estamos sendo pressionados por essa circunstância. Tá vendo como Paulo não tem esse otimismo bobo que às vezes a gente tem? Achando que Deus me livre. Irmãos, nem sempre Deus vai te livrar, não. E eu quero te preparar para isso. A palavra de Deus nos prepara para a gente enfrentar alguns absurdos da vida, sim. A palavra de Deus nos equipa para que a gente possa enfrentar em apuros da vida. O anúncio, o pré-anúncio desse conselho que o apóstolo Paulo disse: olha, o negócio vai ser bom para ninguém não, nem para as coisas, nem para a gente. A situação está complicada. Versículo 11: porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia, né? Olha que interessante. O que o piloto do navio, o mestre do navio falava, né, para o centurião? Não, vai dar tudo certo. Talvez ele cantava, né? Vai dar tudo certo. Aí Paulo vem, né? Vai dar não. Um cantava e Paulo descantava. Um que pregava, entre aspas, e o outro despregava. Talvez algum falava assim: cara, você não acredita nesse Deus que você está pregando para a gente a viagem toda, querendo mostrar esse Deus, você não acha que Ele pode nos livrar? E Paulo ali expressa o que ele está vendo, o que ele está sentindo. Irmãos, eu não quero trazer uma palavra pessimista para você, mas também eu não quero sustentar a sua fé em um otimismo. O que a gente precisa é estar pronto para enfrentar o propósito de Deus. E às vezes o propósito de Deus não é revelado na bonança. Às vezes o propósito de Deus é revelado na tempestade. E como eu gosto de expressar, o problema não está na revelação de Deus, do seu propósito. O problema está na minha sensibilidade. Imagina um grande navio, vivendo dias maravilhosos. A galera faz festa, o pessoal comemora, canta música. Mas quando vem a tempestade, as pessoas se concentram. Quem tem um recurso, telefona e se despede da casa.
Aqueles que têm fé dobram os seus joelhos e começam a orar. Então eu vejo o apóstolo Paulo, alguém que não estava querendo pregar um otimismo ou um pessimismo, mas ele queria explicar para aquela tripulação que a circunstância não era boa. Ele queria fazer aquela gente entender, o centurião que estava no comando daquela tripulação ali, daqueles presos, que era a pessoa de autoridade mais próxima dele, o mestre do navio e o piloto do navio. O que ele queria é fazer eles entender o seguinte: olha, vamos estar preparados para o que der e vier, porque os sinais não são bons. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ser alcançados o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Perceba, o navio estava ancorado quando Paulo dá o conselho. Porém, eles não deram ouvido ao conselho de Paulo, sustentado por um otimismo bobo, provocado, produzido pelo interesse de alguém, talvez uma carga com um prazo de validade para entrega vencendo. Havia um interesse que talvez foi maior do que a própria vida. Acredito ser por essa causa que o apóstolo Paulo fala para Lucas, né? O Lucas investiga e descobre que tinha não apenas passageiros, mas havia uma carga naquela embarcação. E talvez movido por interesse a respeito dos prejuízos materiais, os líderes daquela embarcação resolveram desancorá-lo e elaboraram a sua estratégia. Não vamos pela beiradinha, vamos pela costa da ilha, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos continuar o texto. Versículo 15, versículo 14. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Olha o nome desse tufão, né? Euroaquilão, melhor dizendo, Euroaquilão. Que tufão, hein? O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar as cargas ao mar. E ao terceiro dia, 3 dias depois, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Olha que situação, irmãos. Toda a esperança de salvamento. Foi a primeira coisa a ser afogada naquele naufrágio. Acabou a esperança. Esse era o clima vivenciado por Paulo e aqueles tripulantes diante daquele cenário que não foi apenas uma noite. Vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Não. Foram mais dias. Toda a esperança de salvamento dissipou-se.
Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse... Aí levanta o profeta, né? Agora tem que ouvi-lo, né? Se Paulo fosse um tipo Zagalo, o negócio vocês vão ter que me engolir. Vocês não me deram ouvido lá, agora escutem. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem. Entende como que pensa o crente? O crente vê a realidade. Não fica premeditando apenas coisas boas, não. Prevê também o tempo difícil. E quando o medo chega, o crente libera uma voz, primeiro para si mesmo: coragem. E nesse mês de resiliência, além de falar sobre esperança, além de falar de extrair força da fraqueza, eu quero liberar essa palavra para a tua vida também, igreja. Coragem. Tenha ousadia para enfrentar o que tiver de chegar. Tenha coragem. Pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Olha, Paulo recebeu uma revelação de Deus. E essa revelação não foi boa. Ele tentou reproduzir essa revelação e não foi ouvido. Ele sabia que o que estava por vir não era bom, mas ele não tinha o poder da manobra. Ele ali não tinha o poder da decisão, o poder da escolha. Mas eu vejo um Deus que usa todo esse cenário. E apesar da situação difícil, produz um efeito, produz um resultado. E as pessoas tiveram que dizer: este homem tem razão. E se esse homem tem razão para dar um bom conselho, por que não darmos ouvido para o que ele prega? E esse sermão ministrado pelo apóstolo Paulo foi coragem. Eu tenho confiança nesse Deus. Ele disse para mim o que estava por acontecer. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Olha o pedido de oração. O nosso salvamento vai depender de um outro vento, mais um vento. E também um vento contrário, porque o vento a favor não levaria aquela embarcação para uma ilha, mas levaria aquela embarcação para o seu destino. Vamos orar para mais um vento contrário, para sermos arrastados. Quando chegou a 14ª noite, irmãos, foram 2 semanas, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximava de alguma terra. E lançando sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Aquela embarcação se converteu depois de tudo isso, né? Agora o pessoal começou a orar, e oravam, irmãos. Veja o propósito de Deus em uma situação de naufrágio da vida. Veja a intenção de Deus. Deus queria salvar não apenas aquela gente, mas a alma daquela gente. Tinha um profeta lá para isso. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo.
Tendo dito isto, pegando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, quase 300 pessoas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiu-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encontrou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. Irmãos, parece que, apesar de toda aquela situação, a viagem ia dar tudo certo. E agora, nesse instante, alguma coisa dá errada. Aquilo que não aconteceu outrora, agora acontece. Aquele navio bate em um recife, em uma pedra, em uma rocha, e ali se despedaça pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugissem nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que situação, não é? Que apuros. Como ser resiliente em situações como essa? Parece que nada de ruim mais vai acontecer. Parece que o pior não existe mais, porque o pior já foi experimentado. O pior não é futuro, o pior já é o presente, já foi o passado. Mas eu fico olhando o propósito de Deus em toda essa pressão sofrida pelo apóstolo Paulo. E eu quero olhar para essa história e tê-la como um espelho para a minha vida. Eu quero te motivar também. Situações de medo podem chegar à nossa vida, mas coragem. Olhe a realidade, enxergando a verdade como ela é. Não precisa usar máscaras para uma realidade que nos cerca. A gente usa máscara nesse tempo para outra coisa, para tentar nos proteger contra o Covid-19. A gente não precisa mascarar uma realidade, enxerga como ela é e viva na intensidade do propósito de Deus. E ainda que a sua embarcação encalhe, ainda que você no final dessa viagem encontre apenas os destroços de toda aquela circunstância, mas faz o seguinte: mantenha-se firme, tenha coragem, não se entrega não. Eu imagino o que aconteceu naquela hora que os tripulantes começaram a partir o pão. Que coisa boa aconteceu naquele cenário ali. Eu acredito que rolou música, o pessoal começou a adorar o Senhor, a celebrar, agradecer pelo pão, abriram mão do trigo para tornar o navio mais leve. Ali a matéria já não tinha mais não era tão valioso mais. Ali a carga já tinha perdido o seu valor, e é assim que acontece, né? A gente vê em situações e cenários assim, a gente começa a enxergar o que de fato tem valor. E eu quero te estimular nesse tempo de dificuldade. Coragem. Coragem. O Senhor tem nos mostrado muita coisa. Coragem. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E aqui a gente vai encerrando o nosso culto desta noite. Enquanto você adora Ele,
Quero te incentivar também a preparar a sua oferta, o seu dízimo, e a gente vai estar viabilizando a sua entrega. Se você quiser, se você deseja fazer uma entrega de oferta, nos procure, nos acione, que a gente viabiliza isso. Aqui nos nossos comentários também, tanto do Facebook como também do YouTube, se você quiser expressar, realizar ali um pedido de oração, expresse alguma coisa. Se você quiser encomendar uma caneca da Palavra e Vida também, peça a sua caneca. Eu perdi a minha, né? Não está aqui hoje não. Perdi para Daniel. Expressa, eu quero uma caneca, e a gente vai estar essa semana aí já entregando as nossas canecas personalizadas da Palavra e Vida, para a gente poder estar aí faturando o lucro dessa venda para equipar a nossa igreja para as nossas transmissões ao vivo, continuar, né, nessa intenção de fazer esse culto chegar a muitos corações. Adore Ele com mais uma canção, expresse, oferte, encomende, faça tudo isso agora enquanto você cultua com mais uma canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Esteve repousado